Primeiro, quero dar boa noite a todos, agradecer a participação de vocês aqui. Estou muito feliz, estou com o coração muito cheio de ver tanta gente aqui, tanta gente de tanta parte diferente, conhecendo os rostinhos de pessoas que eu só conhecia o nome. Então, eu queria muito agradecer mesmo a participação. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica, sou sócia do Almir aqui no Mundo Mindfulness. E hoje a gente é uma aula sobre como lidar melhor com a ansiedade. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou passar uns recados antes. Primeiro, eu queria pedir, eu não sei quem chegou e quem já ouviu essa parte, mas se vocês puderem, por favor, abrir a câmera de vocês, se for confortável, lógico. Para mim é um carinho que vocês me fazem para eu poder ver vocês. E é um termômetro também, para eu ver se vocês, quem está com dúvida, vai levantar a mão, quem quer falar alguma coisa, enfim, eu também consigo, serve de termômetro aqui para mim também, para eu ver. Essa aula vai ficar gravada, e a gente vai tentar compartilhar com vocês o link depois da aula. Por que isso? Porque é uma aula densa, a gente tem bastante assunto, bastante coisa para falar. E aí pode ser que alguém tem horário, enfim, se vocês quiserem mandar perguntas, eu preciso sair, eu não consigo mais ficar, e eu tenho uma pergunta para fazer, pode colocar a pergunta aqui no chat, e aí ao final eu vou respondendo todas essas perguntas e vou mandar o link para vocês, a gente vai mandar pelo e-mail que vocês cadastraram, né, Almir? É isso, né? E aí vocês vão ter acesso à resposta das dúvidas que vocês porventura tiveram aí na aula, certo? Quem vai ficar até o final tem um íconezinho aqui na parte de baixo de reações, tem uma mãozinha, se vocês quiserem falar, vocês podem levantar a mão, se vocês tiverem dificuldade para tirar do mudo, vocês sinalizam aí para mim que eu tiro para vocês, certo? Eu vou começar até para respeitar quem chegou no horário, né? A gente deu aí um tempinho para as pessoas irem entrando, mas eu gosto de cumprir horário, apesar de a gente já estar atrasado. Muito bem, então vamos lá. Bom, como eu falei, meu nome é Mônica, eu sou fisioterapeuta de formação e sou facilitadora, sou formada pela Unifesp, e pelo Instituto Cultivo, eu sou formada no protocolo de compaixão e autocompaixão, de desenvolvimento, né, de compaixão e autocompaixão. A gente vai falar aqui hoje, a ideia dessa aula é a gente entender como o autoconhecimento pode fazer com que a gente lide melhor com o estresse e com a ansiedade, que eu acho que a gente conhece bem, né? As palavras estresse e ansiedade, acho que são as mais faladas, pelo menos aqui com a gente, as pessoas que nos procuram, são temas que estão sempre em alta, infelizmente, não é mesmo? Aliás, a ansiedade patológica, a gente vai falar disso mais um pouquinho mais para frente. E além disso, além de entender como é que o autoconhecimento como é que o autoconhecimento pode ajudar a gente a lidar melhor com o estresse e a ansiedade, porque elas estão aí presentes na nossa vida, a gente também vai entender como, né? A ideia é que vocês saiam tendo um norte, tendo uma direção, sabendo aí um caminho. Muito bem. E antes da gente começar a falar, eu vou fazer uma apresentação minha, explicar como é que eu cheguei em mindfulness, enfim, explicar como sou e tudo mais, a minha história aqui, minha trajetória. Bom, eu sempre fui extremamente perfeccionista, né? Queria sempre tudo muito certo, sempre muito com uma autocobrança muito alta, e já adolescente eu já tinha sinais de uma ansiedade exagerada para algumas coisas. Uma autocrítica lá em cima, enfim, um pacote completo aí para desenvolver
crises de ansiedade, aí eu tive também uma crise de depressão e algumas de síndrome do pânico. Eu fui conhecer, eu conheci Mindfulness há 8 anos, quando minha filha nasceu. Quando ela nasceu, apesar de ela ser super querida, de eu ter desejado muito, eu comecei a me cobrar ainda mais. Então, a minha necessidade de ser perfeita, de dar o exemplo, de ser maravilhosa e linda, aumentaram demais. Então, as minhas crises também aumentaram. Então, eu conheci, né, eu já tenho um amigo que é professor, que é facilitador de mindfulness, e ele falou para eu fazer, para eu participar do curso com ele, e eu fui participar dessa turma, e era um programa de 8 semanas de mindfulness, e tudo que ele foi falando foi fazendo tanto sentido, assim, para mim, e foi encaixando com tantas coisas, e eu fui percebendo que era a forma que eu lidava, que tudo que ele me falava ali na aula eram coisas que eu tinha. Não era uma fórmula mágica, não era pega uma receita, faça isso que você não vai ter mais ansiedade. Não, era assim, você só precisa olhar de forma diferente, a forma como você vai reagir, a forma como você vai lidar com as coisas que acontecem com você, é que você vai tentar mudar esse olhar. Eu percebi, eu falei, gente, que fantástico, está tudo aqui dentro, né? Então, eu não, diferente do que eu tinha tentado várias coisas, livros sobre como 10 passos para isso, 10 passos, sabe aqueles livros que prometem, e eu não estou falando mal de livro, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu tinha tentado muitas coisas, e quando eu me deparei, quando eu fiz esse curso, eu pensei, gente, mas está tudo aqui, então, não é algo que eu vai vir de fora, é algo que eu tenho que olhar para mim. Então, eu me encantei tanto que eu pedi para ele me deixar participar das outras turmas dele, né? Então, eu fiz a minha, refiz depois de um tempo, e aí eu pedi para ele para eu participar, para ele me deixar. Então, falei assim, não, em troca de você me deixar participar, eu abria a porta, servia café, fazia divulgação, e assim eu fiz 17 turmas com ele, mesmo depois de formada. Calma, não se assustem, vocês não precisam fazer 17 turmas para lidar melhor com a ansiedade, é que eu sou uma aluna de lento aprendizado. Então, aí, eu fiz essas 17 turmas com ele, porque eu tinha entendido que o grupo fazia muita diferença para mim. A gente vai falar mais para frente disso também, mas a participação de um grupo fazia com que eu conseguisse meditar, porque eu tinha o apoio do grupo da meditação. Fora que algumas coisas são riquíssimas quando as pessoas compartilham num programa de 8 semanas, ou no grupo de meditação, enfim, quando outras pessoas trazem a experiência delas para a gente, isso é riquíssimo, porque você pensa, nossa, isso aqui acontece comigo também, então tá tudo bem, ou então é normal, ou então, nossa, que diferente, enfim, é muito rico para a gente. Eu fiz essas turmas todas, mais para conseguir manter viva a minha prática de meditação. E, enfim, e aí a decisão de fazer uma formação profissional é que eu comecei a ver, eu comecei a notar, né, a diferença entre as pessoas que entravam no programa de 8 semanas e as pessoas que saíam, né. Tem aqui a Penha, que participou de um programa com a gente, que não me deixa mentir. É evidente, dois, né, Penha? A Penha está comigo, está quase lá. E, e aí a gente começa a ver que a gente quase consegue tocar a diferença, né, do início, de quem chega no primeiro dia buscando a redução da ansiedade, buscando se conhecer melhor, buscando lidar melhor com as formas, com as coisas que acontecem na vida delas e a forma como saem com ferramentas, com outro olhar, assim, dá para ver no rostinho. Isso me encantou. Eu falei, gente, eu preciso falar isso para mais pessoas. Eu comecei catequizando meus amigos todos.
E aí eu era chata de mindfulness, eu tentei parar de falar nos meus grupos de amigos, apesar de eu já ter arrastado vários para fazer, mas aquilo mudou, né, transformou a minha vida absurdamente. Quantos daqui já ouviram falar de mindfulness? Levanta a mãozinha para eu ver. Deixa eu ver. De meditação. A minha irmã que também. A minha irmã tá um pouquinho na frente da Penha. Minha irmã já deve ter feito uns 8, porque tem que arrastar a irmã, não é mesmo? Ah, todo mundo levantando a mão, que bonitinho. Muito bem. Desculpa, a gente tá empolgado ali com as mãozinhas aqui do Zoom. Então, a gente, quando a gente fala de meditação, hoje aqui a gente só vai falar de meditação mindfulness. Por quê? Porque existem mais de 2.000 tipos de meditação. Tem meditação, elas são divididas em grupos, tem meditações para finalidades diferentes, a gente só vai falar de mindfulness, certo? Muito bem. Como que surgiu, né, o primeiro programa de mindfulness? Mindfulness é milenar, né? Mas o primeiro programa que foi feito com a ideia de se trazer para o Ocidente, para tirar aquela roupagem religiosa das meditações, que quando a gente fala de meditação, normalmente a gente já vem o budismo, né, vem algumas tradições e crenças junto, mas em 1979, um biólogo chamado Jon Kabat-Zinn, que é considerado o pai de mindfulness, criou um protocolo, né? Ele criou um programa de 8 semanas. Então ele tira a visão religiosa das práticas meditativas. Ele inclui alguns conteúdos psicoeducativos. Ele inclui algumas atividades de movimento, algumas atividades de yoga, né, nesse programa dele. E aí ele começa no porão de um hospital a cuidar, a aplicar esse programa em pessoas que tinham dor crônica, e a maioria dos médicos já não sabia mais o que fazer, porque a medicação já não tinha tanto efeito e a resposta, né, a medicação já não era satisfatória. Então, aí começa a história de mindfulness no Ocidente, e aí outras universidades, outros cientistas começaram a olhar para mindfulness sem, não vou dizer um preconceito, mas sem aquele receio de ser algo esotérico, algo que precise que você pratique uma religião específica, enfim. Mindfulness é laico, apesar das raízes serem budistas, né? Muito bem. Aí a gente tem como definição, mindfulness, eu vou pegar a definição do Jon Kabat-Zinn, mas a gente tem aí algumas que variam um pouco de autor para autor, mas em resumo, a consciência que emerge quando, ao estar atento de forma intencional ao presente momento, com algumas atitudes, como curiosidade, abertura e gentileza. O que isso quer dizer? Que mindfulness é você estar atento ao que você está fazendo enquanto você está fazendo. Parece simples, não é? Pois é. A gente vai falar sobre isso também. Mindfulness tem algumas traduções. A mais conhecida é a atenção plena. O mindfulness pode ser tanto, quando a gente fala de mindfulness, a gente pode estar se referindo tanto às práticas meditativas mindfulness, a gente pode estar se referindo a um traço de personalidade e a um estado, né, um estado de comportamento. Então, quando eu falo que parece ser simples, muitas pessoas falam para mim assim, mas eu não tô presente, eu não tô aqui? Como assim, né? E eu não sei se já aconteceu com vocês. Vou ver se já aconteceu se é só comigo. Da gente ir para algum lugar, então você vai para o seu trabalho, você vai para a casa de alguém, e aí você chega no lugar e você nem sequer notou o caminho que você fez. Já aconteceu com mais alguém ou só comigo?
Ou então, a gente faz o mesmo caminho todo dia para ir para o trabalho ou para algum lugar, e de repente, de um dia para o outro, brota um prédio. Já aconteceu com vocês? Que colocam um prédio de um dia para o outro, assim? Já aconteceu comigo. Algumas vezes. Não foi uma só. Ou então, a gente está no carro ou em algum outro lugar, aqui em casa mesmo, e aí eu quero ouvir aquela música. Ai, adoro essa música, eu vou ouvir. Aí você põe o play, a música acaba e você pensa, gente, eu não ouvi. Ou ainda, eu estou lendo um livro e aí eu passo 3, 4 páginas e eu falo, gente, que eu estava falando? O que eu estava lendo aqui mesmo? E aí eu tenho que voltar 3, 4 páginas porque minha mente estava onde? Estava divagando. Isso é o que a gente chama de mente fora. Então, quando a gente fala que mindfulness é estar atento ao presente momento de forma intencional, é porque eu vou colocar a intenção de prestar, né, de estar aqui, de estar presente. Muito bem. E eu disse também que mindfulness é um traço de personalidade. Então, o que isso quer dizer? Se eu passar uma escala aqui, que todo mundo é um pouco mindfulness, tem um pouco de mindfulness. Então, se eu passar uma escala aqui, uns vão ser mais, outros vão ser menos. A gente tem essa capacidade de prestar atenção no que a gente está fazendo, né? O que é a parte legal? E quando eu treino o estado, ou seja, quando eu sento para meditar, quando eu sento para praticar, e a gente vai falar também sobre como que funciona a meditação, quando eu sento para meditar, eu estou treinando, né, esse estado para eu fortalecer o meu traço, para aumentar o meu traço mindful. E aí é algo que eu não perco. Vocês entendem? Quando ele se torna um traço de personalidade, eu acabo usufruindo ainda dos benefícios de ter se tornado um traço. Mas eu preciso praticar o estado primeiro. Entendem? À medida que a gente vai falando, vai ficando mais tranquilo. A gente acaba, eu comecei mindfulness, eu comecei a praticar sem saber nada da ciência, sem saber nada da religião. O meu professor virou para mim e falou assim, eu disse para ele, né, ele falou assim, eu estou fazendo uma turma de mindfulness. Eu falei, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar na vida. Ele falou assim, para mim, não, é um curso de meditação e tal. E eu entrei sem saber, eu nunca tive acesso ao budismo e nunca tive acesso a nenhum outro tipo de meditação e também não sabia da parte científica de mindfulness. A ciência hoje tem trazido coisas muito fantásticas a respeito de mindfulness. Lembrando que não é nada milagroso, né? A mindfulness precisa ser praticado, como eu falei. Tem uma pesquisa, eu trouxe algumas pesquisas, eu não queria deixar muito denso, depois, se vocês quiserem, eu também mando o nome de um livro muito bom que eu estou lendo a respeito da ciência, aliás, chama Ciência da Meditação, e aí, se vocês quiserem ter acesso a essa parte também. Então, eu fiz um resuminho só para mostrar aí. O Paulo está mostrando ali na tela. Paulo já está lendo. Paulo, inclusive, pode dar aula já? Paulo quer falar sobre o livro? O que a ciência tem trazido? Um dos estudos que foi feito, tá, inclusive saiu no Science e tudo mais, é que as pessoas, o título dessa pesquisa, o título desse estudo era que mentes que, ai meu Deus, fugiu a palavra, que vagam mais, são menos felizes, né? Mentes divagantes são menos felizes. Como que eles fizeram esse estudo? Eu acho que foi um dos estudos de maior escala, né? Então, eles pegaram um aplicativo de celular, e aí, em 24 horas, esse aplicativo mandava mensagens para as pessoas, de forma aleatória, pessoas aleatórias, e com duas perguntas. A primeira era, a sua mente está atenta ao que você está fazendo ou ela está divagando nesse momento, né? E a segunda pergunta era, quão feliz você está?
E aí acharam dois resultados muito importantes nessa pesquisa. Primeiro, que quase 50% do nosso tempo a gente está divagando. Quase 50% do nosso tempo a nossa mente não está atenta ao que a gente está fazendo. E isso é muito assustador se a gente for pensar que 50% do nosso tempo é 50% da nossa vida. A gente está com a mente fora. E um outro achado, que é a segunda pergunta, é que as pessoas que relataram estar mais presentes também relataram estar mais felizes. A gente sente isso à medida que a gente vai praticando mindfulness, porque a gente vai percebendo o treinar trazer a mente para o momento que a gente está vivendo, faz com que a gente não perca porções inteiras da nossa vida, né? Assim, eu gosto sempre de trazer exemplos da minha vida, porque eu acho que eu e o Almir aqui, que a gente tem já há algum tempo, o Almir mais do que eu, em meditação, em mindfulness, mas a gente tem ainda muitos benefícios e muitas mudanças significativas, assim. E eu me lembro quando eu tenho uma filha, né, como eu comentei, a Clara, ela está com 8 anos agora, e eu lembro acho que ela tinha uns 3 aninhos, eu pus ela para dormir, e aí ela estava com a de mãozinha dada comigo, e ela falou assim, mamãe, eu te amo, e virou para o lado e dormiu. E aquilo me deu assim, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, me deu uma angústia, porque eu sabia, a gente vai passar, eu não estou vendo, ela está crescendo, e eu comecei a ficar triste de pensar que aquele tempo ia passar, e que daqui a um tempo ela vai falar, ai mãe, sai daqui. E aí eu já comecei a criar cenários, e naquele momento eu falei, caramba, olha aqui, eu já estou criando um sofrimento em algo que não aconteceu ainda, né? Eu não sei nem se vai acontecer, pode ser que ela continue me amando para sempre. Mas eu já estava sofrendo, sem ter acontecido, ela estava ali do meu lado, ela ainda era pequenininha, e eu já estava sofrendo, imaginando como vai ser quando ela sair de perto de mim, quando ela não dormir mais do meu lado. E aí eu vi quanto sofrimento eu estava gerando para mim, por criar cenários e tentar viver em algum lugar, né? Minha mente estava ali, ó, fora. Minha mente não estava ali aproveitando aquela mãozinha gordinha, não estava aproveitando o quentinho de ter recebido um eu te amo, o cheirinho do cabelo dela, não estava aproveitando aquilo. Minha cabeça estava ali, ó. Ah, porque ela vai sair de casa, porque adolescente, ela vai me odiar, vai achar que eu sou uma mãe chata, e lá, enfim, e todos os cenários possíveis que eu podia criar ali. E aí, naquele momento, deu um estalo, eu falei, caramba, volta e fica aqui, ela tem só 3 anos, ela ainda tem uma mãozinha gordinha, ela ainda tem um cheirinho gostosinho, eu posso ficar aqui com isso, né? E aí, mindfulness faz essa tomada de consciência. Na maioria das vezes, eu ficaria ali, ó, ruminando, eu ficaria com aquela sensação, e muito provavelmente, sem perceber que eu pensei aquilo, e provavelmente eu teria uma noite ruim, um dia seguinte ruim, e nem sequer me daria conta de que aquela sensação ruim teria ficado para os outros dias, entendem? Muito bem. Um outro estudo que eu separei também é um estudo também muito interessante, que ele sugere que a meditação é capaz de melhorar a nossa epigenética. O que isso quer dizer? Então, eu tentei pegar aqui, ó, tirando o Paulo aqui, que vai saber explicar lindamente, eu tentei dar aquela, né, simplificada, porque é assim. Nas sequências finais do nosso DNA, existe uma estrutura, existe um negócio que chama telômero. O telômero é como se fosse ele diz para a gente quanto a célula vai viver ainda, qual que é a idade daquela célula. Então,
quanto maior o telômero, maior a vida daquela célula, mais tempo ela vai viver. E existe uma enzima que ela retarda o encurtamento desse telômero. Então, o estudo que foi realizado foi a gente, eles pegar, a gente é ótimo, né? Já estou me colocando junto com os cientistas. Mas aí foi feito um estudo em que 190 meditadores participaram desse estudo, que, logicamente, tinha uma prática ali regular de mindfulness, e eles notaram que havia um aumento da telomerase, ou seja, que essa enzima aumentada fazia com que atrasasse, né, com que demorasse mais para aquela célula envelhecer. Ou seja, a meditação está associada a um retardo do envelhecimento celular. Então, é algo que é fantástico, né? Assim, vocês veem, eu tenho 60 anos, nem parece. Mentira. Eu tenho 41 e parece mesmo que eu tenho. Muito bem. A parte boa é que a gente pode treinar. E não é algo longe da gente, não é algo inatingível. Eu sempre vejo, eu fico imaginando, eu sempre vejo propagandas, assim, eu tenho muitos facilitadores de mindfulness que são meus amigos, né? Então, acaba vindo muita coisa de meditação para mim na minha timeline, na minha página do Facebook, na minha página do Instagram, e a gente sempre vê aquelas fotos maravilhosas, quase da igual da Ana Lúcia, assim, que tem um mar de fundo, pessoas meditando, plenas, finas, e aí você olha com aquela paz e parece que você tem que estar naquele estado maravilhoso de calma, sentado no seu tapetinho, com um cenário de tirar o fôlego de fundo e tudo mais. E parece que você precisa disso tudo para meditar. E não precisa. Essa é a parte boa, qualquer um pode praticar, e todas essas coisas e todos os benefícios que mindfulness pode trazer são alcançáveis, entendem? É fácil? Não, é simples. Mas não é fácil, porque exige, assim como uma academia, exige que você pratique. A gente tem uma tendência natural, nossa mente tem uma tendência natural a resolver problemas. Isso é ótimo para coisas externas. Então, nossa mente foi desenvolvida para isso. Então, lá atrás, os nossos antepassados, as pessoas, né, os homens das cavernas, a gente só está aqui por causa deles. Porque a mente deles foi desenvolvida para planejar, para prever ali para prever o perigo, para saber analisar qual era a melhor hora para sair da caverna, para saber que precisava ficar dentro de uma caverna, abrigado do frio, do vento, da chuva, enfim. Então, isso é ótimo e perfeito para a gente resolver problemas externos e pontuais. É assim que a gente lida, não é? Assim, grandes invenções vieram daí. A gente utiliza a nossa imaginação e essa tendência natural a resolver problemas para a gente resolver os nossos. Se eu estou, por exemplo, no meu trabalho, meu chefe pede um daqueles relatórios, sabe, para amanhã, que você tem que juntar os dados de 60 anos da empresa, de diversas áreas, o que acontece com você nesse momento? Você sai, sua mente começa já, não, deixa eu ver com quem que eu vou falar, eu preciso falar com fulano, tal pessoa deve ter essa informação, então eu já vou ligar para minha esposa, vou ligar para meu marido para avisar que eu não vou chegar, ou vou simular um infarto, enfim. Eu começo ali a criar, né? Eu começo a utilizar a minha mente para resolver um problema. E isso é lindo, porque eu vou e eu consigo executar aquilo, e isso é excelente. Mas e quando o problema é algo interno? Quando eu tenho uma crise de ansiedade, quando eu tenho uma crise de síndrome do pânico, como eu tive algumas, a minha mente quer resolver também. Ela foi feita para isso, ela detectou um problema. Só que ela não consegue resolver. Como é que você resolve uma ansiedade? Como é que você resolve medo? Como é que você resolve raiva?
a minha mente começa a patinar. E quanto mais ela fica pensando naquilo para resolver, mais ansioso eu fico, mais com medo, com mais medo eu fico. Vocês entendem? Então não há nada de errado na nossa mente pensar. Quando a gente fala, vamos treinar para a gente ficar aqui no momento presente, não é que a gente vai parar de pensar, que a gente vai parar de planejar, de criar coisas, de resolver problemas, não é isso. A gente vai tentar desenvolver uma forma de lidar com aquilo que acontece na nossa vida. Medo, ansiedade, frustração, alegria, realizações. A gente também precisa saber lidar com essas coisas, porque coisas boas também muitas vezes geram apego. O apego também é sofrimento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre. Um pouquinho é boa, né? Vou falar sobre a ansiedade, um pouquinho é só sobre ansiedade. Né? A ansiedade não é uma coisa ruim. Normalmente as pessoas falam assim, porque a fulana é muito ansiosa, e aquilo já rotula, né? Ansiedade não é ruim. Ansiedade, nesse exemplo que eu dei do relatório para o meu chefe, é o que me faz, vamos fazer, deixa eu pensar com quem que eu tenho que falar, como é que eu vou resolver. Se eu não tiver um pouco de ansiedade ali, eu falo, não dá tempo, deixa eu ver aqui minha agenda, vou ver meu e-mail primeiro. Então, eu preciso de ansiedade na minha vida. Ela não é ruim. A ansiedade se torna ruim quando ela é exagerada, quando ela se torna disfuncional, quando eu sinto ansiedade sem ter nenhum motivo aparente para eu sentir. Então, no caso do relatório do meu chefe na manhã, do levantamento de dados de 60 anos de empresa, eu tenho motivo para estar ansiosa? Tenho. Ele me avisou 6 horas da tarde, eu preciso entregar o negócio amanhã cedo, não vai dar tempo, estou desesperada. Meu Deus, lógico que eu tenho motivo para estar ansiosa. O ponto é que hoje em dia a gente vive como se a gente estivesse sob ameaça todos os dias, por motivos, muitas vezes, que a gente cria ou como a gente interpreta as coisas que estão acontecendo com a gente. Muito bem. A gente fala a grosso modo, e é bem a grosso modo mesmo, correndo o risco de até um pouco leviana nesse, mas é só para exemplificar, a grosso modo, a gente diz que quando eu estou com a mente, né, quando eu sou uma pessoa ansiosa, quando eu tenho uma ansiedade disfuncional, a minha mente está lá na frente, ela não está aqui. Isso, a grosso modo, por quê? Porque não são todos os quadros de ansiedade patológico que têm esse padrão, mas, de forma geral, a minha mente está lá na frente. E se eu for, e se não der certo, e se isso, e se aquilo, eu estou sempre com a mente lá. E em quadros depressivos, eu estou com a mente lá atrás. Eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, por que que eu fiz isso e tudo mais. Por que que é grosso modo? Porque, lógico, que depressão e ansiedade também tem fatores químicos, enfim, a grosso modo, porque geralmente é assim que acontece. Então, por que que eu treino mindfulness? Por que que eu trago a minha mente para cá? Porque os meus momentos de estresse, por exemplo, agora a gente está passando pela pandemia. Tá todo mundo tranquilo com isso? Todo mundo de boa? Tá em paz, assim? Tipo, tô sussa, tô tranquilona, tô tranquilão. A gente está vivendo um período de muita insegurança. A gente teme pelas pessoas que a gente ama, a gente teme por nós mesmos, a gente está passando muitos de nós por crises no trabalho, pessoas que a gente conhece, ou mesmo a gente sendo dispensado de trabalho, ou privado de ver as pessoas que a gente gosta para protegê-los, enfim, não está fácil, né? Não está fácil para ninguém. Eu acho que ninguém está assim, nossa, super descoladinho da pandemia.
o que acontece? É como se a gente estivesse vivendo sob estresse o tempo todo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando eu me sinto ameaçada, quando eu me sinto sob pressão, na crise de estresse, de ansiedade, enfim, eu ativo um sistema chamado sistema de luta e fuga ou congelamento. O que acontece nesse sistema? Eu injeto na minha corrente sanguínea cortisol e adrenalina. E aí, mais uma vez, para coisas pontuais, o nosso corpo é muito sábio. Por quê? Porque se eu perceber que eu vou ser assaltada, ou se eu perceber, sei lá, que um cachorro vai vir me morder, eu tô andando na rua e aí um cachorro vai vir me morder, eu ativo o meu sistema de luta e fuga ou congelamento, ou seja, eu injeto adrenalina e cortisol em grande quantidade, que é para eu poder ou fugir, ou congelar, ou brigar. Então, isso é ótimo para coisas pontuais, né? Então, eu tenho ali a minha resposta fisiológica para aquele acontecimento em si, e depois o natural seria que aquilo, que a adrenalina. Quando eu injeto adrenalina e cortisol na minha corrente sanguínea, eu aumento a minha frequência cardíaca, eu aumento meus marcadores inflamatórios, eu aumento minha pressão arterial e tudo mais. Para aquela situação, ok? Mas a gente está vivendo, mesmo antes da pandemia, não é exclusividade da pandemia, que eu acho que agora piorou um pouco, mas a gente estava já vivendo como se a gente estivesse sob ameaça. Não é? Estresse no relacionamento, ou estresse em casa, estresse no trabalho, a forma como a gente vai lidando com as coisas faz ainda com que a gente injete adrenalina e cortisol na nossa corrente sanguínea o tempo todo. E assim, é como se você estivesse sob ameaça o tempo todo. Quando a gente fala de quando a gente pega a ciência por trás de mindfulness, a gente também tem estudos que trazem a redução dessa, dessa injeção de adrenalina e cortisol. E aí a gente vou entrar um pouquinho, bem pincelada, porque não é essa ideia hoje, mas um dos braços de mindfulness é a compaixão. Quando a gente fala de compaixão, a gente tem uma visão católica de, coitadinho, ou de sentir pena. A mindfulness, a visão que mindfulness traz de compaixão é uma visão de igualdade. E aí os estudos também têm trazido nesse campo da compaixão, que quando eu desejo o bem para outra pessoa, eu desativo meu sistema de luta e fuga, porque minha mente entende que eu não estou sob ameaça. Eu não consigo desejar, que lindo, nossa, Michele, nossa, que você esteja bem, que você esteja em paz, se eu estiver fritando, se eu estiver achando que vai cair o teto na minha cabeça, eu consigo, sob ameaça, uma arma na minha cabeça, eu vou conseguir falar, ai, Michele, que você esteja bem, que você esteja em paz, que tenha uma vida boa. Então, assim, eu não vou entrar muito nisso aqui, mas mindfulness e alguns recursos e alguns conteúdos psicoeducativos que mindfulness traz juntos, como atitude de gentileza, atitude de abertura, fazem com que a gente desative esse sistema de luta e fuga. E é aí que o meu estresse e a minha ansiedade diminuem. É muito doido porque a gente está tão no piloto automático, né? Que a gente briga até com o semáforo quando o semáforo fecha, né? Parece que ele tem vontade própria e parece que ele fechou só porque você estava passando. Porque ele estava aberto até a hora que você chegou, mas a hora que você chegou, o semáforo fechou. E a gente reage ao semáforo como se ele realmente fosse um inimigo pessoal. Não é? Assim, gente, o semáforo fecha de 2 em 2 minutos, sei lá, tipo, você deu azar de passar ali na hora que ele ia fechar. Ele não fez de propósito, ele não é seu inimigo. Você pode voltar a fazer amizade com os semáforos do seu caminho. O que acontece é que a gente só reage. Mindfulness te dá um tempo de resposta. Por quê? Porque à medida que eu vou praticando, notar a minha mente, onde a minha mente está, e trazê-la para cá, eu estou praticando trazer a minha mente para cá e ter poder de escolha.
Porque se eu estou só reagindo, lembra no exemplo que eu falei da minha filha? Eu estava do lado dela e eu comecei a sofrer, porque eu imaginei como seria quando ela fosse embora. Ela tinha 3 anos. E eu estava sofrendo de imaginar que ela iria crescer e que ela não seria mais aquela criança gordinha de mãozinha dada comigo, dizendo eu te amo, mamãe, com aquela voz fofinha. Eu estava reagindo simplesmente a um pensamento que veio, eu embarquei naquele pensamento e eu no começo não havia nem notado que era um pensamento e eu estava vivendo ele como realidade. Aí eu tive o estalo, aí eu voltei, falei, não, calma, ela tá aqui, ela ainda tá aqui, ela ainda tem 3 aninhos, ela ainda tá com a mãozinha gordinha aqui, então olha pro agora. Tá claro até aqui? Tá tudo certo, sim. Tem um dos autores, a gente tem uma relação de livros, depois se vocês quiserem também a gente manda no grupo. A gente tem uma relação de livros muito bons de mindfulness, e um dos autores se chama Mark Williams. Ele fala num dos livros dele que o que mantém a gente ansioso ou depressivo não costuma ser o que ocasionou esses dois estados, e sim a forma como a gente se relaciona com eles, a forma como eu encaro esses acontecimentos. Muito bem, então a gente vai recapitular, só para a gente retomar aqui, se eu não me perdi em nada, se eu não deixei nada para trás. Então, recapitulando, a ideia é a gente entender como é que o autoconhecimento pode melhorar nossa relação com a ansiedade, com o estresse. E eu disse aqui que o autoconhecimento vem da meditação, né, a proposta daqui, a proposta dessa aula, é que esse autoconhecimento vem da meditação mindfulness. Então, eu falei um pouco sobre a gente estar presente, falei sobre ser um traço, que esse traço pode ser aumentado trabalhando, praticando o estado mindfulness, o estado mindful, e, e também falei da gente, que a gente estar presente nos dá a opção de escolha. Certo até aqui? Muito bem, e agora a gente vai falar um pouco sobre a meditação em si. E aí, sempre que eu converso sobre meditação com as pessoas, principalmente as pessoas que me conhecem fora de mindfulness, e aí eu falo de meditação, a primeira coisa que as pessoas fazem é torcer o nariz. Por quê? Porque, primeiro que a gente pensa que meditar é deixar a mente em branco. E se vocês forem ansiosas, ansiosos, como eu era, posso falar, né? Eu era com mais frequência, vamos dizer assim, já falo disso também, mas se a ansiedade estiver aí, presente, provavelmente quando você fala de meditação e pensar em sentar numa almofadinha ou sentar em algum lugar e deixar a mente em branco, já dá um. Muita gente fala para mim que não consegue meditar, ou que não se imagina meditando porque não tem concentração, ou que não se acha calmo o suficiente para praticar, ou que acha que precisa ser zen para praticar. Quais são mais. Vocês já pensaram em algumas dessas coisas? Eu já pensei em todas. Antes de começar, eu tinha todos esses conceitos na minha cabeça. E eu achava que eu precisava ser calma. Quando meu professor falou para mim assim, que era um curso de meditação, eu falei, o quê? Sério? Eu? Sentada numa almofadinha? Sem poder me mexer? Ah, tem isso também. Sem poder me mexer? Em silêncio? O barulho na minha cabeça era tão grande que eu não conseguia me imaginar nessa cena. Eu não conseguia me imaginar sentado em algum lugar, praticando meditação. Principalmente porque a ideia de meditação trazia aquele cenário lindo, maravilhoso, de uma pessoa plena e fina, com aquela carinha de, nossa, que coisa maravilhosa. Que é quase uma propaganda enganosa, porque lá dentro da cabeça daquelas pessoas que estão sentadas, plenas, mesmo naquele ambiente maravilhoso, sabe? Praia, da Ana Lúcia ali, elas estão com a cabeça fritando.
elas estão também lidando com todos os sentimentos, com todos os pensamentos e todas as sensações físicas de todo e qualquer ser humano, assim como a gente. Então, a gente é tão interessante porque a meditação é tão absurdamente benéfica para os ansiosos, para os que se acham não zen, para quem acha que não tem concentração, que não tem foco, mas é exatamente isso que a gente vai treinar. Então, é como se eu falasse para você assim, eu não vou fazer academia porque eu não consigo levantar peso, mas você vai na academia exatamente para aprender isso aqui. Você vai lá e um educador físico vai falar, você não vai pegar já 50 quilos de cada lado, você vai começar aos poucos, você não vai, não, mas é que não é para mim, ou então, uma coisa que sempre me falam também é a questão do tempo, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas voltando à prática, alguma coisa entrou aqui no meu, poxa, achou? Voltando à meditação, se não é deixar a mente em branco, então como é que a gente faz para meditar, né? A gente tem duas formas de praticar mindfulness, e uma é a maneira formal, que a gente fala, e a maneira informal. A maneira formal, eu separo um momento do meu dia para sentar e praticar a meditação, que eu já vou explicar como é que funciona, e a gente vai fazer uma prática também. A maneira formal, eu sento e pratico. E aí vem um negócio, quando eu falo assim, eu tenho que separar um momento do meu dia para meditar, primeira coisa que vem na cabeça, não tenho tempo. Não vai dar tempo, porque eu tenho tanta coisa para fazer, porque eu estou fritando, porque eu estou cheia de atividade, porque eu não vou conseguir fazer. Quando eu comecei a praticar, eu achava que eu tinha que ficar 30, 40 minutos meditando. E isso me gerava mais ansiedade. E aí, quando eu nem queria sentar para praticar, porque eu sabia que eu não ia conseguir ficar todo esse tempo. E aí eu achava que eu estava fazendo errado. Então, como eu queria muito meditar, porque eu tinha entendido já alguns benefícios, você vai percebendo à medida que você vai praticando, e alguns acontecem até que, acho que é um processo individual e não dá para fazer comparações, mas algumas coisas eu fui percebendo logo no começo, de diferença em mim. Então, eu queria muito aprender a meditar, só que o tempo era algo que me consumia, porque ficar sentada 40 minutos ali era sofrimento puro e genuíno, não tem outro nome para aquilo. Então, o que eu fiz? Assim como quando a gente entra numa academia, a gente vai pegar um pezinho de 1 quilo, eu comecei a fazer 5 minutos por dia. Eu fazia 5 minutos durante 2 semanas, depois eu passei para 7 minutos durante mais 2 semanas, e aí eu fui aumentando até eu entender que o tempo não era mais o problema, e que quando eu praticava, parecia que meu tempo expandia. É muito, parece ser um antagônico, né? Mas tem até uma frase, o Almerzinho não está aqui, cadê o Almerzinho? Não sei se ele vai lembrar. Quem que falou isso, Almerzinho? Que se você deve praticar mindfulness por 20 minutos. Como é que era a história? Você deve praticar mindfulness por 20 minutos todos os dias, a não ser que você esteja muito atarefado e aí, ou com muita coisa para fazer. Se você tiver com muita coisa para fazer, você deve praticar 40. Acho que é alguma coisa assim. Não sei quem falou também. Também não lembro. Eu por aí. É algo assim. Por quê? Porque eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontecia muito, agora menos, mas ainda acontece se eu não estiver atenta, que se eu tenho mais de uma atividade para fazer, eu fico tão preocupada com todas as atividades que eu tenho para fazer, que a minha ansiedade começa a me fritar, e eu começava a não dar atenção direito para nenhuma das coisas. Então, eu demorava muito para fazer cada uma delas, porque eu estava fazendo a primeira, pensando já na segunda, e quando eu chegava na segunda, eu achava que eu não tinha feito bem a primeira, e eu já tinha que estar pensando na terceira.
Então, eu acabava não tendo foco. Então, quando eu pratico mindfulness, e aí quando eu estou nessa frase, quando eu estou mais agitada, eu pratico mais, exatamente por isso, porque eu acabo trazendo mais consciência para o momento presente, e aí sim eu traço uma estratégia para resolver, não, tudo bem, eu tenho 3 coisas para fazer, eu vou fazer essa dessa forma, essa daqui, de tal a tal hora, e aí eu consigo gerenciar melhor, e isso também é uma forma de me diminuir o meu estresse, a minha ansiedade, quando se trata de fatores externos, de coisas que eu tenho para fazer. E é interessante, Paulo, porque a gente, é muito comum que empresas procurem facilitadores de mindfulness para que leve a meditação para a empresa com aquela cara de vamos fazer com que o funcionário, o colaborador tenha mais bem, né, que tenha assim, bem-estar, que ele se sinta melhor. Mas muitas vezes o que a empresa quer é que o funcionário desenvolva essa habilidade de multitask, de conseguir fazer bem uma coisa, finalizar aquilo, ou seja, ter foco e concentração naquilo que ele está fazendo. Então, quando a gente se depara com isso, com empresas que têm essa ideia, esse objetivo, a gente declina, porque a ideia realmente não é essa. É um subproduto da prática, que a gente costuma dizer. Como está tendo esse boom de mindfulness, está sendo muito falado no mundo corporativo, a gente sempre toma muito cuidado com isso. Então, quando a gente recebe essas propostas, a gente sempre tenta sondar para saber qual que é a intenção da empresa em levar a mindfulness para os funcionários, porque muitas vezes eles esperam isso, esperam maior produtividade, esperam que a gente deixe, que a gente faça os funcionários mais produtivos, enfim. Mas é um ganho, sim, com a prática isso acaba acontecendo, como eu falei, num processo individual, num processo onde há realmente um treino de meditação, enfim. Muito bem. Eu tenho até um exemplo, quando eu comecei a praticar mindfulness, minha filha, como eu comentei, ela tinha acabado de nascer, e aí quando ela tinha uns 2 anos, eu larguei o que eu fazia, não sei se a Silvia está aqui ainda, eu trabalhava num hospital, a Silvia, minha amiga aqui, parceiraça de trabalho daquela época, e eu larguei tudo, né, larguei um salário bom, larguei um emprego bom, porque algumas coisas estavam me incomodando, enfim. E aí, eu comecei a trabalhar, a gente montou o Mundo Mindfulness, eu, Almir, mais um sócio, amigo nosso, esse meu facilitador, meu professor de Mindfulness. E tava tudo lindo, né? Então, eu fazia os meus horários e tinha muito trabalho para fazer e tal, tava tudo lindo até as primeiras férias que minha filha tirou. Porque aí, o que acontece? Eu trabalhava em casa, né? Trabalho em casa, então ela não entendia por que eu não dava atenção para ela, né? Porque não fazia sentido, ela estava em casa também, por que eu não dava atenção para ela? E aí eu me percebi que quando eu ficava com ela, né? Eu ficava com ela me sentindo culpada, então quando eu estava com ela, eu estava com a minha mente no trabalho, as coisas estavam paradas com o que eu tinha que fazer e aquilo me deixava angustiada. E quando eu estava no meu trabalho, eu estava me sentindo culpada por não estar dando atenção para ela. Ou seja, também não estava com a mente no trabalho. E quando eu estava com ela, não estava com a mente nela, né? E isso, acho que foi a última crise de ansiedade que eu tive, que ela era pititica. E hoje em dia, obviamente, ela está maior, entende mais fácil também, mas a gente traça cronogramas. Ela saiu de férias agora, eu dei lá uma agenda, aqueles planners, assim, um calendário para ela. Falei, olha, planeja aí o que é que você quer nas suas férias, eu vou ter tal horário para você. No dia que você quiser que eu inverta, você me fala, mas eu vou ter que trabalhar meio período, algumas noites, enfim. E aí, quando eu tô com ela, eu tô com ela. E quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. E às vezes ela não entende, e aí eu tenho que lembrar, mas pelo menos a minha culpa não me consome mais. Aquele desespero de estar presente em todos os lugares e dar conta de todas aquelas funções já não me consome mais, entendem? Muito bem. As pesquisas têm trazido que 20 minutos, quando estava falando de tempo, ai,
meditar 40 minutos, não é para mim, não vou conseguir ficar lá. As pesquisas já trazem que 20 minutos de prática diária já trazem transformações em estruturas cerebrais e alterações de comportamento. E isso é fantástico. 20 minutos. O que a gente faz em 20 minutos? A gente passa 1 hora rodando o Instagram. A gente passa 1 hora rodando o Facebook, vendo a vida das pessoas. 20 minutos parece que é muito, mas é muito pouco tempo. A gente perde 20 minutos fazendo coisas, às vezes só mudando de canal na TV, sem nem ver o que está passando, não é? Muito bem. A prática informal, a formal a gente vai fazer daqui a pouquinho, vou fazer já na sequência, só para vocês experimentarem. A prática informal é quando eu levo a minha atenção para as coisas que eu faço no meu dia a dia. Então, por exemplo, eu vou escovar o dente de forma mindful. Então, eu vou escovar o dente tentando trazer a minha atenção para ali, então, notando o movimento da escova, o sabor da pasta. Minha mente vai sair, eu noto que ela saiu, trago de volta. E eu faço isso, posso fazer isso durante uma alimentação, posso fazer isso durante uma caminhada, eu posso fazer isso tomando banho, enfim, eu posso trazer essa consciência, essa atenção para o presente momento, a qualquer momento, em qualquer atividade. A gente vai ficar o tempo todo aqui? Não, essa não é a ideia. E nem é por isso, e assim, nem Dalai Lama fica o tempo todo aqui. Tem uma entrevista que ele deu, que perguntam para ele, mas a sua mente não vai, né, não divaga, né? A sua mente não sai? E ele falou assim, lógico que sai. Às vezes eu estou lendo os meus sutras, né? Tá lendo lá o livro, né, do budismo, tá trazendo ali, fazendo a leitura dele, e aí ele percebe que passam 2, 3 páginas, como eu falei lá no começo, e ele nem sequer notou o que ele leu. Então, a gente não está tentando ser pessoas, nós não estamos buscando a iluminação aqui. A ideia não é essa. A ideia é se tornar consciente para que a gente possa tomar decisões mais funcionais, para que a gente possa observar o que a gente está pensando, não se engajar nos pensamentos, perceber que os pensamentos são só pensamentos e tomar escolhas mais acertadas. Muito bem. Como a gente vai fazer essa prática? Eu vou fazer uma prática, na prática formal, quando a gente senta para meditar, a gente escolhe uma âncora atencional. O que isso quer dizer? Uma âncora meditativa. É onde eu vou colocar a minha atenção durante aquela prática. Então, hoje a gente vai fazer uma prática curtinha de mindfulness da respiração. O que vai acontecer? Primeiro que eu quero que vocês fiquem muito tranquilos, quem não praticou ainda, eu vou guiá-los na prática, vou orientar. A gente vai levar a nossa atenção, então eu vou conduzir vocês para que vocês levem a sua atenção para a sensação da sua respiração. Em poucos instantes, provavelmente, a nossa mente vai sair. Ela pode ir para o passado, para o futuro, pensar, meu Deus do céu, essa mulher não para de falar, que hora será que vai acabar isso aqui? Enfim, podem vir qualquer das mais variadas coisas. A gente vai notar que a nossa mente saiu e, gentilmente, sem necessidade de brigar com a nossa mente, a gente vai trazer de volta para as sensações da nossa respiração. 2 segundos depois, a sua mente vai sair de novo. Você vai notar, trazer de volta. Pode ser que você não note, pode ser que quando eu falo, então, gente, vamos finalizar a prática, você nem sequer tenha ouvido o que eu falei. E tá tudo bem. Isso também faz parte do treino. Como eu falei, cada um tem um processo individual e não é legal a gente se comparar. Então, a ideia é que a gente não vá com expectativas. A gente não... Mindfulness é muito simples no sentido de a gente não precisar sentir nada especial. É um treino, como eu falei, de uma academia. A gente vai começar com pezinhos de 1 quilo, certo? Então, a gente percebe que a mente saiu, traz de volta. Percebe que a mente saiu, traz de volta. Não percebeu? Tá tudo bem. A gente vai falar sobre isso depois, tá bom?
Então, eu vou pedir que vocês adotem uma postura que seja confortável, ao mesmo tempo uma postura alerta, uma postura que permita que você realize a prática, sabendo que mindfulness não exige uma postura rígida. Você pode fazer ajustes na sua postura sempre que você sentir necessidade, certo? Vocês podem fazer a prática de olhos fechados, se for melhor, mais confortável para vocês, ou se houver algum desconforto em fechar os olhos, você pode escolher um ponto a 45 graus dos seus olhos, ou seja, um ponto no chão, para que você deposite o seu olhar. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos iniciar a prática com 3 respirações mais profundas, inalando pelo nariz e exalando pela boca. Então, nós levaremos a nossa atenção para as sensações da nossa respiração. Notando a passagem do ar pelas narinas, pela garganta. Percebendo a movimentação do abdômen e do tórax. Vá notando todas as sensações presentes na sua respiração. E caso a sua mente saia, vá para o passado, para o futuro, ou mesmo comece a julgar essa experiência, simplesmente perceba onde a sua mente foi e gentilmente traga a sua atenção de volta para as sensações da sua respiração. Não há nada de errado na sua mente sair. Para a ciência, mais importante do que a sua mente não sair é você notar onde ela foi e trazê-la de volta com gentileza, curiosidade. Não há necessidade também de você mudar a sua respiração. Simplesmente perceba o ritmo, a velocidade, se ela está curta ou longa. Simplesmente observe. Então, aos poucos, gentilmente, vá levando a sua atenção para o seu corpo, para as sensações do seu corpo, os pontos de apoio, no assento, no solo. E quando você se sentir pronta, quando você se sentir pronto, você pode ir realizando pequenos movimentos com mãos, pés.
e quando você decidir, você pode abrir os olhos ou simplesmente finalizar essa prática. Na verdade, o que eu ia dizer a gente juntou aqui, normalmente, o que a gente faz? A gente faz uma palestra introdutória, uma aula introdutória sobre o programa de 8 semanas de Mindfulness. Só que dessa vez, a gente estava vendo que os contatos que a gente estava fazendo com as pessoas no nosso Instagram estavam trazendo muitas dúvidas em relação à prática meditativa, em relação a mindfulness, pessoas que diziam não ter foco, que não queriam aprender a meditar, mas não conseguiam, e algumas dúvidas em relação a mindfulness. Então, a gente passou uma pesquisa para que as pessoas preenchessem, alguns de vocês, imagino que tenham preenchido também, enfim. E aí a gente pensou em juntar as duas coisas, por isso que acho que essa aula ficou tão densa, né? Então, a ideia era responder a essas dúvidas. Algumas dessas dúvidas, as que surgiram com maior frequência, eu acabei produzindo alguns textos que a gente publicou no nosso Instagram, e algumas dúvidas e questionamentos eu tentei responder aqui. Algumas não fazem parte de mindfulness, tem algumas questões que foram colocadas lá, mas a gente vai tentar ainda, de alguma forma, responder, a gente está com os projetos, enfim, então eu posso falar mais para frente. O que acontece? Semana que vem eu vou começar uma turma de 8 semanas, esse mesmo programa que eu falei que eu fiz 17 vezes. Eu vou começar na semana que vem, na quinta-feira, às 19h30. São 8 encontros, de aproximadamente 2 horas e pouquinho, 2 horas cada encontro. Como que ele é formado? Em cada encontro, a gente faz uma prática meditativa diferente. Essa prática é gravada em áudio, esse áudio é mandado para os participantes para que eles possam fazer essa prática durante a semana toda até o nosso próximo encontro, onde a gente tem uma outra prática e assim até o final do curso. Além disso, durante os nossos encontros, a gente vai falar sobre, a gente tem um conteúdo psicoeducativo, a gente fala bastante sobre aceitação bem diferente de resignação, aceitação em mindfulness traz muito movimento, te permite tomar decisões de forma mais aceitada, enfim. A gente vai falar sobre compaixão, baseada em mindfulness, sobre isso que eu falei, de lidar com pessoas difíceis, aliás, com isso que eu falei de cessar o sistema de luta e fuga, ferramentas para lidar com pessoas difíceis. A gente vai falar de autocompaixão, que particularmente é um tema que me encanta muito, porque como eu sou muito autocrítica, já fui muito pior, eu era muito cruel comigo nos meus comentários, na minha autoexigência e autocompaixão, foi um divisor de águas, assim, para mim. Então, e se eu estou aqui querendo botar a carinha aqui e falar com vocês, é porque tem muita autocompaixão agindo aqui. A gente vai falar sobre isso também, enfim, é um conteúdo denso. Cada encontro a gente vai ter acesso a algumas atividades, exercícios, enfim, além de apostila, material complementar e tudo mais. A gente, quando a gente fala de, como eu falei no começo, lógico que dá para a gente praticar meditação sozinho, mas a gente, eu, a Almir também sabe disso, a Penha está aqui, já fez o curso também, a Sandra, o poder do grupo para te manter praticando, para manter a sua rotina de meditação e a riqueza da partilha das outras pessoas, isso é muito fantástico, assim, ajuda muito no processo. Tem uma pergunta aqui da Michele, as músicas fazem surgir pensamentos, sentimentos e emoções, acredito que arte em geral, é possível unir arte terapia, isso, e meditação? Então, até estava falando para a amiga esses dias, já entro nessa parte na arte, eu curto muito artesanato e a pandemia me fez voltar para o artesanato com força total aí. E
até dá. Mas qual que é a ideia, né, na verdade? A gente normalmente não coloca música para meditar, porque a meditação mindfulness não está ligado necessariamente ao relaxamento. Então, quando eu perguntei, gente, para todo mundo a prática foi boa, né? Como foi, perdão, como é que foi para a Ana Lúcia, né? Que ela tinha falado da sensação de mergulho e tudo mais. Quando eu perguntei isso, por quê? Porque muitas vezes a meditação é extremamente difícil, porque eu estou ali tentando trazer a atenção para o meu momento, ali para o momento presente, mas a minha cabeça está fritando. Eu não sei de vocês, quem já teve crise de ansiedade, mas as crises que eu tinha eu sentia minha cabeça latejando de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. A ideia da música, a gente até poderia fazer no sentido de, existe uma prática de mindfulness que a gente coloca a nossa atenção nos sons. Mas não é com o objetivo de relaxar, não é com o objetivo de, então como a música é gostosinha e vai me ajudar aqui, porque mindfulness não é sobre relaxamento. Pode acontecer de eu relaxar? Pode. A prática pode ser extremamente prazerosa e eu terminar muito melhor? Pode. As minhas práticas no início eram terríveis, porque eu sentava com a expectativa. Primeiro que eu achava que era muito tempo, eu não tinha paciência para ficar sentada, a minha mente fritava, eu tinha muita ansiedade, falando, meu Deus, quando que isso acaba? Eu botava 20 minutos e o negócio não acabava nunca. Então, eram práticas difíceis. Então, em nenhum momento eu saía relaxada, pelo contrário, quando eu via alguém falando assim, nossa, a prática foi, quando eu falei que eu assisti 17 turmas, eu vi as pessoas falando assim, que a prática foi ótima, foi, nossa, maravilhosa, porque eu relaxei, eu ficava pensando, meu Deus, quando é que eu vou chegar nesse lugar aí de relaxar na prática de meditação? Porque para mim era algo que eu tinha que colocar muita atenção, muito esforço, como uma academia, como eu falo várias vezes. Eu tive que me esforçar para aquilo, para praticar aquilo. A música poderia ser colocada como uma âncora meditativa. Eu vou perceber o som da música, minha mente vai sair, eu vou trazer de volta para o som que está chegando para mim, assim como eu levo a atenção para o som do passarinho, como eu levo a atenção para o som do avião que está passando em cima de casa e tudo mais, mas não com a ideia de relaxar. Aí você falou de arte terapia, e eu estava comentando com a Almir, eu comecei a fazer pontilhismo. Não sei se vocês conhecem, comprei tinta, madeira, né, uma caixa de madeira para fazer ali, e eu falei para a Almir, eu falei, meu, impressionante, não tem como você estar em outro lugar para montar, para fazer uma mandala, você tem que estar com a mente ali. Então, é quase uma prática meditativa? Até que ponto? Até quando ficar automático. Porque aí, quando começar a ficar automático, eu já não estou mais ali. Não é? Você faz alguma coisa de artesanato? Eu faço tricô. Tricô eu não faço prestando atenção. A partir do momento que eu já estou ali, para mim, eu já estou aqui, ó. Minha cabeça tá, preciso fazer tal coisa. Será que eu preciso fazer compra de supermercado? Tô aqui, ó. Tricôzinho assim, ó. Pensando, nossa, preciso falar para o Almir que a gente tem. Você entende? Então, eu não estou ali no meu momento presente. Eu não estou aproveitando ali. Dá para fazer de forma informal? Notar que eu estou passando a agulha pela lã, estou fazendo o ponto tal, dá. Mas você consegue ficar fazendo, e é um ótimo exercício, mas utilizar enquanto ela não é automática, assim como quem falou que faz yoga também, acho que foi a Laila, né, não está mais aqui, mas as posturas de yoga, não tem como você fazer se sua mente não estiver lá. Só que a partir do momento que a postura se torna automática, que seu cérebro já entendeu como faz, você consegue fazer a postura, imagino eu, nunca fiz yoga, mas eu acho que a partir do momento que se torna automático, eu consigo pensar em outra coisa. Então, eu não vejo essa junção desta forma, como um treino de mindfulness. Dá para você levar o olhar de mindfulness para a arte que você está fazendo, isso dá. Dá para ser um treino também, dá. Mas colocar a arte para complementar a mindfulness, não sei se dá para entender, mas assim, aí acho que até perde um pouco o sentido.
Ana colocou aqui, tem mais uma dúvida. Devemos sempre meditar sentados, no sentido de ajudar na concentração mesmo. Tem duas coisas importantes nessa mesma pergunta, Giovana. Não precisa ser sentado, não há uma obrigatoriedade de postura. A meditação mindfulness não é tão rígida como alguns outros tipos de meditação, e eu não estou desmerecendo nenhum tipo, mas mindfulness, quando a gente senta para meditar, lógico que uma postura alerta favorece que você esteja também mais atento à sua prática meditativa. Mas existe prática de mindfulness, por exemplo, o escaneamento corporal, que são as sensações do nosso corpo, a âncora meditativa, são as sensações do nosso corpo, que a gente faz geralmente deitado. Então, não é obrigado a fazer, não é obrigado a meditar sentado, e não é obrigado a manter uma postura rígida. Qual que é o convite? Como a gente está trazendo consciência para a nossa prática meditativa, como a gente está trazendo consciência para o que acontece no nosso corpo, o que está acontecendo na nossa mente, a gente está trazendo consciência para quais são os sentimentos presentes enquanto a gente está praticando, a gente nota o desconforto, então, principalmente quando a gente começa a meditar, é muito comum que a gente sinta desconforto ao sentar na postura ereta, o convite é que a gente note esse desconforto, perceba como é que o nosso corpo reage frente a esse desconforto, e então a gente adota uma postura que seja mais confortável. Então, a ideia é que a gente traga consciência para isso também, consciência para a postura e para aquilo que ela traz. E ajudar na concentração. Quando a gente fala de meditação, mindfulness, a gente tem uma frase que a gente sempre fala nos cursos, que a gente olha para aquilo que está, enquanto está, como está. Por quê? Porque é um mergulho de autoconhecimento. A gente, muitas vezes, senta buscando uma concentração que naquele dia, por exemplo, como eu falei, tem dia que você vai sentar e que vai ser maravilhosa a prática, as pessoas relatam que ficaram relaxadas e tudo mais, mas tem dia que a prática meditativa vai ser muito difícil. E a falta de concentração, vamos dizer assim, a gente pode olhar para ela com curiosidade. Aqueles mindfulness de curiosidade, abertura, gentileza, não julgamento, é para isso também. Então, eu estou sentada praticando, estou deitada praticando, enfim, estou fazendo a minha prática meditativa, e eu percebo que eu não estou conseguindo me concentrar, eu uso isso também como autoobservação, como uma forma de me observar. Olha, eu não estou conseguindo me concentrar hoje. E percebo e noto como é que meu corpo fica quando vem esse pensamento. Qual é a sensação física, qual é a emoção presente, qual é o sentimento presente. Se vem uma cobrança, poxa, eu não consigo me concentrar mesmo, se vem um julgamento, se vem uma autocrítica, o que está presente naquele momento? E aí eu posso tentar aceitar que naquele dia a minha concentração não está boa, vamos dizer assim, não sei como é que eu vou dar um adjetivo para concentração, mas não necessariamente você vai estar totalmente concentrado durante a prática, e tudo bem. Alguns dias isso vai fluir de forma melhor, a gente faz a gente não, quem sou eu? O John Kabat-Zinn, que é o pai de Mindfulness, sempre faz, nas entrevistas que ele dá, ele sempre compara a nossa mente ao mar. Um dia que ele vai estar calmo, e que você vai sentar, e você vai conseguir observar, vai sentir o vento e tal. Tem dia que o mar vai estar revolto, e vai ser difícil você ficar ali, e você vai observar aquilo também, como é que você lida com aquele mar revolto, como é que você lida com o mar calmo, e você não precisa necessariamente ter essa concentração. As pessoas têm falado muito comigo, a gente tem entrado em contato com as pessoas que começam a seguir a gente no Instagram, como forma também de conhecer as dúvidas das pessoas, de entender o que elas estão buscando, e muitas pessoas falam que elas não praticam meditação porque elas não conseguem se concentrar. E aí é ao contrário, a gente
pode praticar a meditação, a gente pode meditar exatamente para a gente cada vez desenvolver mais concentração. Então, quando eu trago a minha atenção para o que está acontecendo, é uma forma de me concentrar naquilo. Algumas vezes eu não vou conseguir, como eu falei, mas a ideia é uma prática mesmo, é uma atividade física quase, é uma atividade mental, é um exercício. Não sei se eu respondi, Giovana. Obrigada, cadê a Michelle? Já foi. Michelle, bom dia. Certo? Todos bem? Vamos finalizar. Mais alguma dúvida? Queria agradecer a participação de vocês. Para mim foi muito importante, muito bacana essa noite. Fiquei muito feliz mesmo. E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está sempre à disposição. O Amir colocou no nosso grupo lá os nossos números de contato. Podem falar direto com a gente pelo WhatsApp. Fiquem à vontade, certo? Mais alguma coisa, Amirzinho? Não. Só agradecer mesmo. Obrigado, Mock, por esse esforço aí, ter encarado esse desafio. Obrigado, pessoal, também por estarem presentes. E é isso aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu acabei de mandar um e-mail com as informações, né, com o link para quem tiver interesse. Mas qualquer coisa a gente está aí também. Muito bem. Obrigada. Boa noite, Kátia. Obrigada, Glaucia. Boa noite. Tá, gente, obrigada.